Olá, pessoal! No bloco 2 de conteúdos, vocês tiveram a oportunidade de realizar uma atividade para identificar os elementos que compõem um artigo científico. E a aula de hoje tem o objetivo de fomentar uma discussão sobre quais seriam, então, esses elementos. Bom, então nós vamos começar dizendo que para a escrita de um artigo científico é importante que o autor tenha em mente qual será a pergunta central, ou seja, qual será a problemática que irá nortear a construção do artigo científico. Quando digo problemática, eu me refiro a uma pergunta, certo? A uma pergunta que cuja organização, cuja constituição vem da sua vivência na condição de profissional em uma escola ou em um outro espaço, ou mesmo na condição de aluno, com a memória de aluno que você tem. Então, essa pergunta ela é transformada num problema de pesquisa, num problema norteador do estudo, num problema norteador da construção do artigo científico. Sem essa pergunta, é impossível começar, porque a partir dessa pergunta, você terá a oportunidade de identificar, então, quais seriam as palavras-chave que fará com que você possa chegar aos conceitos que também passarão a ser chave para a construção do seu artigo, certo? Bom, tendo em mãos o problema de pesquisa, é importante também que você construa o objetivo do seu estudo, que você traga para o seu artigo qual é o objetivo do estudo que você desenvolveu ou que encontra-se em desenvolvimento, tendo em vista que um artigo científico ele pode ser construído a partir de resultados preliminares ou pode ser construído a partir de um estudo que já encontra-se em fase de encerramento ou encerrado, certo? Bom, então o artigo ele tem a finalidade de promover a socialização de um processo de desenvolvimento de uma pesquisa, de um estudo, né? Quando eu falo pesquisa e estudo, eu coloco em um mesmo patamar. Entende? Eu coloco em um mesmo patamar, tendo em vista que ambos pressupõem de um método, não é? Para o seu desenvolvimento. Bom, tendo em mãos o problema de pesquisa, norteador da construção do artigo, não é? Tendo em mãos o objetivo que norteou o estudo que você está socializando nesse artigo, e tendo em mãos também o arcabouço teórico, a síntese do arcabouço teórico, que eu estou chamando de arcabouço teórico? Porque, como falei para vocês, o problema de pesquisa ele indica quais seriam, então, as palavras-chave norteadoras da construção do seu arcabouço teórico, do seu referencial teórico, certo? Então, esses conceitos precisam aparecer no campo marco teórico, em forma de discussão. E para apresentar esses conceitos, você pode optar por trabalhar com citações que nós vamos chamar de diretas ou indiretas. E eu não vou aprofundar nessa aula de hoje, porque teremos uma aula específica para tratar dessa questão. Mas, de forma superficial, a citação direta é quando você vai lá num texto que foi escrito por um outro autor, que fundamenta o conceito que você está utilizando para a construção do seu artigo, e cita tal qual, indicando o último nome do autor, o ano e a página, certo? Agora, você pode optar também por uma citação indireta. No caso da citação indireta, é quando você faz leituras de textos de outros autores, não é? E constrói seu próprio entendimento, mas tomando como ponto de partida a ideia exposta por aquele outro autor. Como você não pode se apropriar do que o outro diz, sem mencionar, então, a referência, então você menciona somente o último nome do autor, o último nome do autor e o ano da obra, não é? Bom, então, se nós já falamos do problema de pesquisa, né, que norteou a construção do artigo, se nós já falamos do objetivo, se nós já falamos então da construção do marco teórico, não é? Então, tem uma parte que é muito importante também, que é a que é chamada no artigo de análise e discussão.
nessa parte da análise e discussão, é o local onde o autor do artigo que desenvolveu o estudo ou desenvolveu a pesquisa, ele vai relatar a quais resultados chegou, né? A quais resultados chegou e a quais direcionamentos esse autor que realizou o estudo indica para os demais leitores, certo? Então, isso é muito importante que vocês passem por esse processo de identificação em artigos científicos desses elementos, certo? Bom, e uma outra questão também que precisa ser identificada é quem são os autores de um texto. Geralmente, a autoria de um artigo vem em primeiro lugar, não é? Sempre quando você pega um texto para um artigo para fazer uma leitura, geralmente os autores vêm citados no campo direito, não é? Geralmente no campo direito do artigo e muitas vezes fazem inclusive uma referência de a qual instituição esse autor encontra-se vinculado. É importante para que você possa buscar, inclusive, novas obras, em nome desse autor, novos artigos, não é? Que estejam em nome desse autor, caso você tenha gostado, não é? Da forma de exposição desses autores. Então, isso também é muito importante, pessoal. Um outro ponto que merece discussão é sobre o portador. Então, existem várias formas de socializar os resultados de uma pesquisa, não é? No caso nosso aqui, nós optamos nessa aula, no bloco 2 de conteúdos, nós optamos por indicar a leitura de artigo científico como um importante instrumento de socialização. Mas esse artigo, ele é divulgado para a comunidade acadêmica e comunidade em geral em vários portadores. E um dos portadores que ele pode ser divulgado são os portadores que podem ser divulgados, são vários. Vou falar alguns aqui. Revistas científicas, não é? Livros, não é? A própria mídia, revista eletrônica ou revista impressa, não é? Esses são portadores. Ou seja, portador é entendido o local onde esse artigo é inserido para que seja divulgado. Então, esse é o portador, certo, pessoal? Bom, então, no dia... então, eu quero que vocês voltem ao bloco de conteúdos, recebam o feedback individual que foi encaminhado pelos tutores, não é? E volte a essa aula aqui, que na verdade é um feedback coletivo para vocês, para ver se vocês identificaram tais aspectos no artigo científico, certo? Bom, eu espero que essa aula de reflexão sobre os elementos que compõem um artigo científico possa contribuir para a construção de artigos científicos, tendo em vista que a Diretoria de Educação à Distância, ela trabalha com a organização de um artigo científico como um produto final, não é? Para que vocês possam sistematizar o processo de pesquisa que vocês vivenciarão para conclusão do curso, seja qual for a licenciatura que vocês façam opção, química, física ou matemática, certo? Então, é importante que vocês tenham em mente esses objetivos, esses elementos, e que vocês saibam que sem o problema de pesquisa, inclusive bem estruturado, sem uma boa pergunta, vocês não conseguirão começar a organização da trajetória de pesquisa. É importante ressaltar ainda que, a partir do momento que você organiza uma boa questão norteadora, você pode também construir questões secundárias, que são questões secundárias norteadoras que podem auxiliar na construção, na sua trajetória de pesquisa também. E essas questões secundárias, elas podem auxiliar também na construção dos objetivos específicos, porque nós falamos durante a aula só no objetivo geral, mas os objetivos específicos, eles também precisam ser construídos e também precisam ser explicitados ao longo de um processo de pesquisa, tendo em vista que são essenciais para o desenvolvimento do estudo e até para orientar o pesquisador. Bom, eu espero que essa aula ela tenha contribuído para a reflexão de vocês sobre a atividade que vocês realizaram sobre a análise de artigos acadêmicos. O feedback individual já encontra-se à disposição de vocês para que vocês possam voltar à análise que realizaram e realizar um processo
de reflexão. Até nossa próxima aula.